conversar com Caroline Quadrado, empreendedora do ramo da beleza, pessoa trans e uma pessoa assim sensacional. Carol, bem-vinda ao programa Resenha. Ah, que delícia, Renata. Que prazer estar contigo novamente. Assim, sempre um prazer muito grande, principalmente pautando assuntos tão importantes para a nossa sociedade, para o convívio, né, com respeito da nossa sociedade. Carol, eu preciso falar que assim, a admiração que eu tenho por ti, por todas as vezes que tu me ajudasse em projetos sociais, maquiando as gurias de 15 anos, fazendo corte de cabelo, isso bem antes da pandemia, mas sempre com a mão, né, disposta a ajudar o outro, Carol. Que legal isso, porque quantas pessoas tu fizesse feliz fazendo uma maquiagem, fazendo uma unha, um cabelo ali, para que elas pudessem realizar os sonhos de 15 anos, Carol. Então eu gostaria de te agradecer assim publicamente. Obrigada, Carol, por cada mão estendida. Nossa, Renata, eu que agradeço a oportunidade de participar de coisas assim, de sonhos. É muito importante para a gente, né, enquanto pessoa, levar o que a gente pode, o nosso talento, o que a gente traz de bom, né? Com E certeza. eu sou muito grata por essa profissão. Sou muito grata por essa profissão. Às vezes é olhado com tanta marginalidade, porque, né, as pessoas falam muito que o profissional autônomo não estudou, ou isso, aquilo. Não, é muito importante que a gente estude. Eu acho que em todas as áreas a gente precisa, Uhum, e a vida é um estudo, né? Então, eu sou uhum. muito grata por participar desses momentos tão especiais, assim, dessas pessoas. Realmente, Carol. E tu pode ter certeza que em todas essas vidas tu marcas positivamente. Porque é isso que a gente tá aqui no mundo para isso, né, Carol? Para marcar a vida das pessoas positivamente. Tu sabes que eu sou muito grata por isso, assim, vários projetos a gente já participou, ao longo dos salões que eu trabalhei também, as pessoas também se prontificaram a fazer isso é muito importante, porque é um engajamento de uma galera muito grande, né, eu vejo que tem essa preocupação em levar esse amor e esse carinho a essas pessoas. Nada mais que a gente fazer a nossa profissão com amor, né, Renata? Sabe Ah, disso. com certeza. E tu é uma artista, né, Carol? Eu vejo as coisas que tu postas ali, eu digo, nossa, que coisa linda. E a arte, né, Carol? A arte é amor. E é que tu vai botando no concreto ali, Carol. Exato, eu te digo, Renata, e sou muito feliz e muito grata por saber que, ao longo da minha vida, tudo foi feito com muito amor. Então, eu acho que quando a gente tem essa noção que a nossa essência é feita disso, é impossível as coisas não acontecerem de uma maneira tão linda. Então, eu sou Uhum. muito grata por isso, assim. Eu acho que é muito importante que a gente tenha essa rede de coisas boas ao nosso entorno para que nos dê proteção para que a gente possa dar sequência à vida, né? Essa Uhum. Carol, eu acho que um dos legados mais bacanas que a gente pode deixar na vida é o amor, né? O amor pelas pessoas. Exatamente, eu acho que quando o teu nome está linkado ao amor, eu acho que tu deu certo. Eu acho que é assim, quando as Perfeito. pessoas remetem, né? Eu Uhum. conheço fulana, e o primeiro pensamento é um pensamento bom, porque o amor está em diversas nuances, né? E quando tu pensa de uma maneira boa, referente àquela pessoa, é sinal que ela deu certo. Acho que é mais ou menos Uhum. assim. Eu tenho Sim. essa Uma coisa que a gente vê às vezes, Carol, são as pessoas que fogem um pouco disso, né? Que parece que não entendem o que é o amor pelas pessoas, porque o amor pelas pessoas também é respeitar as pessoas, respeitar as decisões delas, respeitar. Eu acho que o amor e o respeito, eles são muito coladinhos, né, Carol? Eu acho que existe, obviamente, como eu te falo, nas nuances, né, do amor ao amor é respeito. É Uhum. literalmente respeito. E acho que isso foi um dos motivos desse último post que eu fiz e que Exato. repercutiu de uma maneira muito grande. E quando eu te falo sobre as redes que a gente tem de apoio, é exatamente isso. Eu acho que a gente também tem que ter a humildade de entregar, né, de uma maneira vulnerável, de uma maneira sem receios e sem medos, para que os outros também entendam, né, que ninguém está livre, né, Uhum. de sofrer o preconceito, como foi Sim, comigo, aos 46 anos, que nem eu havia te dito. Então, assim, é importante que a gente fale, é muito importante, porque sim. não fala.
muitas das vezes acabam acontecendo coisas horrorosas. Então, Uhum. para conosco, né? Claro, exato. Foi uma coisa muito importante que tu falou, Carol, porque realmente tu fizesse um relato nas tuas redes sociais sobre, assim, sofrer preconceito. E foi tão visceral o que tu escrevesse sobre ali, porque a gente vê todos os dias alguém sofrer preconceito sobre alguma coisa. Parece se, não, se a pessoa não se enquadra naquele quadradinho ali, ela sofre preconceito. Seja mulher, seja trans, seja da comunidade LGBT, seja negro. Tanto faz, Carol. A gente sempre sofre preconceitos. E o teu post foi uma coisa assim, tão tocante, Carol, porque tu falavas de ti, mas e muitas vezes ali a gente também se identificava, sabe, Carol? Então eu quis falar contigo sobre isso, sabe? Pra gente falar sobre isso, essa coisa tão, às vezes, espalhada, que fica esse preconceito tão entranhado nas coisas, que a gente às vezes não nota. Mas tá sim, a gente tá vivendo momentos de preconceito, né? E a gente às vezes não nota, a gente sofre, mas a gente parece só ficar calado, né, Carol? Exato. Renato, o que realmente me motivou, e eu sou uma pessoa que, ao longo da vida, quando a gente se percebe, no meu caso, LGBT, a gente já é, né, já faz parte dessa resistência. Sobreviver neste país, por exemplo, que a estimativa de vida é de 35 anos para uma pessoa trans, já é uma resistência muito grande. Estar no mercado de trabalho já é uma resistência muito grande. Então, conseguir, né, consolidar o teu profissional, a tua vida pessoal, a tua família, todos esses âmbitos, é uma vitória imensa, imensa, e que pouquíssimos conseguem chegar, né? Principalmente pessoas trans. Uhum, Mas eu falei, quando eu falo desse preconceito velado, que foi realmente a temática do meu post, uhum, é esse preconceito daquele ser que nega ser preconceituoso. Esse é um preconceito difícil de identificar, porque às uhum, vezes tu tá em relacionamentos tóxicos, às vezes tu está negligenciando a tua existência em prol de uma relação, por exemplo, que não está te trazendo benefícios, muito pelo contrário, e a gente não percebe, e isso eu estou te dizendo em todos os âmbitos, porque uhum. isso não é somente de um relacionamento com uma mulher transgênero, mas entre, né, pessoas cis também. Sim. Então, o que acontece? A gente não percebe esse tipo de preconceito velado ali, aquele que é moldado, que é desenhado, que é enfeitado para que não se perceba. E quando tu percebe, e é tão difícil de identificar, realmente o choque é muito maior. As pessoas ficam, a gente percebe aquilo que tu remeteu ali atrás, de amor e respeito. Uhum, Respeito por a pessoa que está ao meu lado, por as pessoas que estão ao meu entorno. Isso é realmente a grande virada de chave, é o respeito pelo outro. Muitas das vezes, não é só a temática, no meu caso, como aconteceu no post, não é só no meu caso por ser uma mulher trans, mas é pelo respeito ao ser humano, né? uhum. Humano. Ser é a essência, o humano é o ter essa essência, né? Claro. Mentira, eu simplesmente sou uma expressão dessa essência. Então, para com essa essência que eu acho triste quando existe um desrespeito. E muitas das vezes a gente, quando fala em vibração, e tu desce a tua vibração, tu baixa a tua vibração em função de pessoas que realmente estão vibrando lá embaixo. E aí, o fundo do poço é logo ali, né? Uhum, Para muitas uhum, pessoas, que nem eu acabei te dizendo, muitas pessoas levam ao suicídio, outras pessoas levam uma depressão muito grande. Sentir rejeição é um grande problema, porque enquanto tu sentes, né, ser rejeitado também te leva a esses âmbitos de depressão, de ansiedade, de tristeza e uma série de coisas. E eu acho muito importante essa fala, Renata, uhum, exatamente porque existem muitas pessoas que não têm espaço para falar, muitas pessoas que não têm uma rede de amigos, uma rede de pessoas que te cuidem, uma rede familiar, um apoio psicológico, graças a Deus eu tenho. Então, tem pessoas que não têm esse acesso, né? Ou aquelas pessoas que procuram a religião ou filosofias de vida para que realmente, né, tenha um suporte
para aguentar essas pancadas, assim, porque é de uma maldade tão grande, é tão perverso, quando as tuas escolhas, né, machucam o próximo. Uhum. Deixam de ser escolhas, né? Elas fazem já parte do coletivo, porque ela já está avançando uma barreira que é machucar o outro. Então, é um Uhum. cuidado que tem que se ter. Carol, tu falasse uma coisa que eu achei muito bacana. Tu falasse em resistência, em ser resistência. Carol, qual é o sentimento da Carol em ser resistência? O sentimento, Renata, é um misto, é um combo de coisas quando a gente fala de resistência, porque vai da dor, né, ao amor. Da dor pelo fato de que não deveria de necessitar disso. Somos seres humanos, a gente, eu acho que essa binariedade, essa coisa toda do homem e mulher, e que a gente vem ao longo da vida sempre segregando, é Uhum. é o grande problema dessa sociedade, é enxergar o outro enquanto homem e mulher, e não como ser humano, né? Uhum. Uhum. Entendo. Nós somos um espírito que habita um corpo, né? Não um corpo que habita um espírito. Então, Uhum. bem por aí. Então, eu acho que então vai da dor, né? Ao amor por si, por realmente se escolher, né? Quando eu, no meu caso específico, escolhi a mim e disse não à atitude do outro, ali é falar sobre amor próprio, é falar sobre realmente Uhum. o princípio do amor, é o próprio. Mesmo que te traga dor, mesmo que te traga consequências, né? Eu sou uma pessoa que vivo tudo muito à flor da pele. Eu sou uma pessoa muito expressiva sobre os sentimentos, sobre as sensações. Quem me conhece mais próximo sabe exatamente quem eu sou, do meu abraço, quanto realmente eu levo muito a sério as coisas, né? Então, Uhum. vai da resistência, vai da dor ao amor. A dor por não precisar realmente disso existir, de ter que estar ali lutando uma vida inteira. E eu te falo isso que eu tenho 46 anos e nunca foi diferente. Eu sempre vivi sobre olhares inquisidores, né? Eu sempre vivi, então. E não é uma escolha, né? Essa é a questão, não é uma escolha. Uhum. Sobrevivência, Entendo. resistência, para mim, ela significa dor e amor. Uhum. Carol, é muito bacana essa costura que tu fazes, porque tu falasse, né, dor e amor, tu também mencionaste sobre relações tóxicas. Como isso é importante, Carol, a gente saber identificar essas relações tóxicas, seja como for, onde for, porque às vezes essas relações elas acabam destruindo o que tu bem falaste, o amor próprio. Às vezes as pessoas abdicam de si, né, Exato. em função do outro, numa relação tóxica, e a pessoa não vai notando, que a pessoa vai quase que desaparecendo enquanto ser humano, Carol. Exatamente. É muito sobre. Eu acho que tem uma máxima que fala muito assim, que a gente não deve se diminuir para caber no mundo de alguém. Eu acho Uhum, muito sobre isso, Renata. Infelizmente, a gente, ao longo da vida, acaba, né, barganhando com com o amor, com as relações, né? A gente acaba barganhando, a gente acaba cedendo e deixando coisas acontecerem, e muitas das vezes a gente nem percebe que a gente ali está se anulando em função do outro. claro, verdade. É um problema. Mas quando tu começa a detectar que existem coisas que não estão te deixando confortável dentro de uma relação, Uhum, aí tu percebe que aquilo começa a ser tóxico, começa realmente a te fazer um mal, né? Porque uhum, não tem a delicadeza de se pôr no teu lugar e de entender que certas atitudes podem causar um desconforto, e sabe-se lá, por causa da história da pessoa que está em questão, sabe-se lá que desconforto, aonde esse uhum. desconforto está. É como eu te falei, o índice de suicídio é muito grande, Sim. né? O índice de pessoas que acabam adoecendo é muito grande por causa de Uhum. por causa de pessoas que simplesmente não se dão por, não tem essa questão da empatia e do respeito, de se colocar realmente no lugar do outro e entender.
essa minha atitude vai causar Uhum. no outro. Mas Uhum. percebê-las também não é fácil, Renata, porque a gente, principalmente nesses últimos anos, em que a gente anda muito, muito necessitado de amor, de abraço, de afeto, a gente acaba também não enxergando muitas coisas e se entregando de uma maneira pura e acaba, quando menos percebe, né, negligenciando a si. Então, Uhum. É muito verdade. Carol, e quando tu falas ali em preconceito, esse preconceito, tem aquele preconceito escancarado, né, Carol, que a gente tá vendo, tá sofrendo, né? E tem aquele que acontece dentro das relações de uma maneira tão sutil que parece que não está acontecendo, né, Carol? Mas está ali, roendo as bases. exatamente, é exatamente isso, Renata. Esse preconceito, eu acho que é um dos que mais dói, porque na realidade vem de onde tu não espera, né? Uhum. É literalmente de onde tu estás completamente vulnerável, ou seja, sem as armaduras da vida, né? Porque quando a gente está com alguém, quando a gente opta por estar com alguém, quando se respeita e quando realmente se acorda a estar com alguém, porque essa é a grande sacada, né? Ninguém é obrigado a estar com ninguém, Uhum. né? Sem dúvida. Existe a solitude, existe o momento que eu estou bem comigo mesmo e tá tudo Uhum. bem, não me sinto, Claro. né? Mas a partir do momento que tu acorda estar com alguém, a partir do momento que tu entra na vida de alguém e que tu disponibiliza a dividir o teu tempo com este alguém, ali começa essa ligação com respeito que tu tem que ter com o outro. E a gente muitas vezes não percebe esse desrespeito acontecendo diariamente em pequenas situações, e quanto menos percebe, tu já está envolvida e entregue, porque como eu te disse, obviamente que eu lembro de algo que diz que a gente tem que entrar nas relações com esperança e não com expectativa. Mas eu acredito que a Que ótimo. Uhum. expectativa é inerente ao ser humano. Eu acho Claro. É. que tu entra num projeto qualquer, seja no âmbito de amor, no âmbito de trabalho, né, de busca de conhecimento, quando Uhum. sempre expectativas. Obviamente que a gente tem que ter limite dessas expectativas para que elas não ultrapassem, né, o tido como normal, para que tu tenha pelo menos a tua sanidade mental naquilo ali onde tu está te envolvendo. Claro. Sem Então, dúvida. a gente se perde muito, né, em relações, porque também as pessoas acabam fazendo as outras tendo aquela dependência emocional, né? Eu te trato muito bem, eu faço todo um cenário da maneira como tu quer, em contrapartida, tu vai ter que pegar e te submeter a tal coisa, assim, a fazer isso ou aquilo, e é isso que eu te falo, assim, nesse momento crucial, quando as pessoas te fazem ter que realmente escolher entre ti e entre amar o outro, é um momento que a gente tem que realmente levantar a mãozinha e dizer, "Ei, não, não dá, assim não dá. Primeiro eu, depois os outros", no sentido, não é um amor egoísta, não é isso. Uhum. Próprio de sobrevivência e para que a tua dependência emocional não seja pelo outro, mas seja por ti mesmo, né? Seja por Claro. Sem não, dúvida. por Sim, porque há pessoas que elas, digamos assim, entram na vida dos outros sem aquela responsabilidade emocional, né, Carol? Que a gente tem quando a gente entra numa relação, sem saber o que tem. Não essas relações que a gente vê que as pessoas estão sofrendo, continuam juntas, né? Muitas vezes com desrespeito, com desamor, mas elas estão ali, parece que amando mais o outro que a si mesma. Exato, exato. E é muito difícil, às vezes, a gente perceber isso, Renata, porque tu tá tão envolvida e tão entregue, porque é isso que eu te falo, amor é entrega, né? Amor Uhum. é tu entregar, é um acordo entre duas pessoas de fazer uma viagem juntas. Não existe início e nem fim, existe a jornada.
Eu acredito nisso, Uhum. né? E essa jornada, ela é feita de escolhas. Então, eu acredito que amor jamais seria prisão. Amor é Uhum. conseguir voar junto com alguém, né? Em determinado Certo. momento da nossa vida. Então, acredito que deveria de ser muito por aí, assim. A partir do momento que tu percebe que realmente tu tá doando mais e que a proporção do que tu faz por aquela relação é muito maior do que a do outro, esse é o momento de tu dar uma paradinha e rever isso, né? Eu, particularmente, sou uma pessoa, e tu sabe disso, evidentemente muito falante. Eu gosto muito de falar. E não é diferente, Uhum. eu sou geminiana, eu gosto de falar muito. E, e nas relações eu sou assim, eu gosto também de dividir muito e de esmiuçar as coisas. Eu gosto de realmente que elas Uhum. sejam detalhadas, para que não haja problemas. Então, eu acredito nisso. Acho que a relação, essa discussão de relação é muito bom. Deveria de se realmente normatizar isso, né? Normalizar isso de uma maneira que as pessoas entendam que discutir a relação é manter a saúde dela, né? Uhum. E tu falaste também, Carol, em escolhas, né? Sempre que a pessoa faz uma escolha, tem geralmente consequências disso, né? E eu imagino que as escolhas que se façam, seja que âmbito for, a gente vai ter que sempre pesar também essas consequências nas relações, não seria diferente. Seja quais forem as relações, né? As relações sociais, Travando um pouquinho, bem. afetivas, as íntimas, familiares. Voltou ou não? Voltou, agora voltou. Acho que deu uma quedinha na minha internet aqui. Travou um pouquinho. Mas é isso, é Tá. exatamente isso, assim. Eu plenamente, assim, que todas essas relações, elas tendem a gente a discutir. É imprescindível para que a coisa aconteça, para que dê certo, realmente, que a gente possa discutir as coisas, né? Uhum. Contextualizar a vida, porque é literalmente sobre isso, Renata. A vida é para ser contextualizada. Ela precisa. Sim, Nós estamos fazendo aqui hoje, levando a tantas pessoas que muitas vezes não têm oportunidade de fala, não se sentem representadas em algum lugar. Eu te digo que aos 46 anos, obviamente, eu não esperava passar por algumas situações ainda. Eu acho uhum, que tudo tem um propósito, né? claro. E acredito que seja para repensar muitas das coisas ao longo do meu trajeto, né, ao longo da minha vida, e realmente para me priorizar. Então, o que eu diria para as pessoas, em primeiro lugar, é realmente estar bem consigo mesmo, sabe? É tu ter tu ser o teu apoio emocional, não Uhum. não necessitar de um outro para te sentir feliz, ou para te sentir realizado, ou para te sentir pleno. Até porque nós somos, né, completos, né? É aquela coisa de eu preciso de alguém que me transborde. Então, Uhum. eu não preciso, eu já sou completa. Então, a gente esquece muito disso, né? E eu acho que veio para me mostrar sobre isso, assim, que, ei, dá uma olhadinha para ti, porque realmente tu é um ser incrível. Nós somos incríveis. Todos nós somos incríveis e únicos e cheios, né, daquilo que a gente tem para dar. No meu caso, eu sou cheia de amor. Então, eu sei o que eu tenho para dar. Uhum. Então, eu tenho que me conectar com pessoas que também sintonizem com isso. O que que essa outra pessoa tem para me dar? Isso não é só na relação, Uhum. eu estou falando em todos os âmbitos. O que que essa outra Claro. tem para me oferecer nesse nível ao qual eu estou? Então, é exatamente sobre isso. É a gente realmente não baixar a nossa frequência em prol de resgatar o outro que muitas vezes não quer ser resgatado e continua naquele limbo da ignorância, né? Do preconceito, onde o preconceito é maior que o amor. Sim. Grande problema da sociedade, Renata. Uhum.
um grande problema. A partir do momento que o teu preconceito se torna maior que o teu amor, o problema não está no outro, o problema está em ti. Então é o Uhum. momento de ver, "Ei, eu vou ter que olhar para mim, né? Então, enquanto ser humano, o que que eu estou fazendo aqui? Machucando os outros? É essa a minha missão? Por quê? Porque fui muito machucado, então por isso existe terapia, né? Vamos fazer terapia, vamos procurar Uhum. espiritualidade, Claro, sem dúvida. seja qual viés que a pessoa queira, mas é importante que a gente tenha uma conexão com o todo, né? Então, eu tenho muito orgulho de ser reikiana. Nessa semana, que foi uma semana extremamente muito pesada, no sentido de seria, tinha toda uma programação e ela me foi tolhida, né? Então, me foi tirada, sem sequer me dar a oportunidade de eu entender o que que eu faria. Então, esse, ego, Entendi. esse egoísmo de olhar muitas vezes somente para si e não perceber o outro, é que é um grande problema da sociedade. Mas eu te digo, é muito importante, Renata, que a gente tenha rede de amigos, da espiritualidade, o que, que tu busca como suporte, né, psicológico e tal. Eu, graças a Deus, tinha sessão com a minha psicóloga, que é maravilhosa e que tem me ajudado tanto, 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 e eu aconselho todo mundo que, se possível, faça terapia, porque realmente é maravilhoso. Eu tive a minha rede de amigos do ARDAS, que é o Instituto de Reiki, que eu pertenço, que eu sou terapeuta. Uhum. Que Eles joia. fizeram um trabalho tão lindo, tão emocionante, eu me senti parte Uhum. daquele todo, mas eu me arrepio quando eu falo, porque foi algo que me fez tão bem, aquelas pessoas me fizeram tão bem, fizeram um trabalho lindo de amor para mim, né, me falando sobre a Carol e me relembrando quem eu sou, porque é isso que eu acho que é importante, Renata, as pessoas que são próximas da gente, muitas vezes têm que lembrar a gente de quem a gente é, do quão a gente é Uhum. forte, porque ser guerreira, ser forte, não me exime de sentir dor, essa é a questão, Claro. né, mente, Sim. até porque as decepções estão aí, mas implica lembrar da tua história e lembrar de o que tu fez ao longo dessa trajetória, né? Então, eu sei da minha história e sei o quanto ela é linda, sei o quanto ela foi assertiva para ser quem eu sou hoje, sabe? Uhum. E que eu me cerquei de pessoas maravilhosas e pessoas que, graças a Deus e a deusa, me fizeram ser essa pessoa que eu sou hoje e ter um pouco de discernimento sobre essas questões, né? O que me ajudou a estar aqui hoje falando contigo e refeita, obviamente refeita. Embora ser tão, né, uma semana disso tudo, mas eu me sinto refeita no sentido de agradecida por tanto apoio, tanto amor. Foram tantas Uhum. mensagens fora das redes sociais ali, Certo. recebi que, nossa, que me fizeram entender que realmente eu sou cercada de gente, muito mais gente cheia de amor do que propriamente pessoas despreparadas para lidar com o amor. Com certeza. Carol, e é muito bacana a tua fala de preconceito, porque muitas pessoas vão se identificar com isso, Carol, porque preconceito tem em todos os âmbitos, né, Carol? Tá aí, a gente sente isso, né, nos variados ambientes. Então, quando tu vens, assim, falar disso, tu tá dando voz, né, e vês muitas pessoas que às vezes sofrem preconceitos, mas não se dão conta de que aquilo é um preconceito, de tão, assim, arraigado que tá socialmente, preconceito contra as pessoas, seja quem for, né, Carol? A gente aqui amplia. E quando isso acontece dentro de uma relação íntima, magoa, né? Machuca. E tu vens a público, então fala isso. Embora machuque, embora doa, a gente tem que falar e a gente não tem que aguentar. Fez mal, vamos cortar, vamos, né, passar a régua, porque a gente não tem que ficar se submetendo àquela dor. Exato, exato. É exatamente isso, Renata, assim, esse preconceito que a gente está falando hoje em específico, que é esse preconceito velado, né, que nega ser preconceituoso, esse Uhum. preconceito é dessa sociedade realmente machista, patriarcal, que a gente vive há tantos anos, e que as mulheres muitas vezes têm que se submeter, né, a essas barganhas, a aceitar essas Uhum. barganhas,
em prol de manter a sua vida afetiva feliz, ou o seu trabalho feliz, ou a sua vida em família feliz. E, na realidade, graças a Deus, a gente tem voz hoje, a gente tem, como eu te falei, esse suporte todos especiais no nosso entorno, como hoje, eu sou tão grata por esse espaço, que tu gentilmente me chamou para falar, e eu acho isso tão importante, porque mulheres que ajudam mulheres, é isso que a gente tem que entender, num país onde tem muito mais Sim. mulheres que não se elegem mulheres. Então, eu acho que nós temos que acordar para isso, a gente tem que acordar para isso, a gente tem que acordar para colocar realmente representatividade para essas pessoas, em todos os âmbitos, na educação, na política, nós somos seres políticos desde que nascemos, e as pessoas não acordaram para isso ainda. Enquanto a gente realmente não se unir e não ser elo dessa corrente, a gente não vai mudar essa situação, seja pelo viés da educação, pelo viés da política, né, social, mas a gente precisa realmente ter esses momentos assim, onde uma segura a outra, onde uma dá a oportunidade que lhe é cabida para conseguir chegar a alcançar outras mulheres, e é muito importante essa união. Eu sou muito favorável a isso. Uhum. Sem dúvida, Carol, uma coisa realmente importantíssima. Carol, agora está chegando o finalzinho da nossa entrevista. E muito, muito obrigada, Renata, por esse momento. Muito obrigada. Um grande beijo para todas as pessoas que estão. Carol, muitíssimo obrigada pela entrevista. Sabe que a gente sempre fez programa, né, Carol? Que vamos, que é pra frente que se anda. Exatamente, bem isso. Um beijo grande para ti, um feliz ano novo. Para nós, um beijão enorme. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.